Você pensa em Minas, tem várias novelas clássicas que passam lá no estado. Eu lembro de duas aqui: Coração de Estudante, que é do meu tempo, e Dona Beija, que até virou série esse ano, mas acho que nenhuma novela mineira tem rendido mais reviravolta do que essa protagonizada pelo senador Cleitinho. Para te dar uma ideia, de ontem para hoje, esse homem desistiu de ser candidato ao governo de Minas, chorou num vídeo, reuniu a imprensa e disse que não é bem isso não, ele quer ser candidato sim. No que depender do partido, ele não vai ser. No que depender da mente fértil dele, vai sim. Mas e a corrida eleitoral em Minas fica como com esse impasse? Rafael Veleda, me ajuda. Tá difícil entender a cabeça desse homem. Olá, Rafa, olá todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa novela, Rafa, virou um pastelão que no final é um desrespeito até com os eleitores aqui de Minas, porque eleição é uma coisa séria, né? E o Cleitinho fica nessas idas e vindas dele, tomando o noticiário, e a verdade é que o eleitor aqui em Minas ainda não sabe quais as opções que vão estar disponíveis numa eleição aí que já faltam poucos meses. Então é um dos cenários mais abertos do país eleitoralmente, num estado que é chave, né? 16 milhões de eleitores aqui estão esperando saber qual vai ser realmente esse cenário da eleição, se Cleitinho vai, se Cleitinho não vai. Eu acho que agora a gente pode dizer que não vai, mas nem vou dizer que com alguma segurança, porque está ficando impossível mesmo. Ô Rafa, me conta o seguinte, a partir dessa indecisão de Cleitinho, como é que fica o cenário? Quem são os nomes que podem se aproveitar aí dessa tensão que está acontecendo em Minas? Pois não, Rafa. O principal nome que está sendo colocado é o do Marcelo Aro, é um político bem tradicional aqui no estado, que tem uma capilaridade, como a gente fala, tem sob a influência dele deputados estaduais, prefeitos, vereadores, então ele era candidato ao Senado na chapa de Matheus Simões, atual governador, rompeu com Simões quando o Cleitinho estava de saída para uma aventura aí de candidatura ao governo. Ele é do PP e participou do governo Zema e estaria nessa chapa e saiu dela também porque o Carlos Viana seria o outro candidato e eles não se dão, mais uma treta aqui no nosso estado. E aí ele está se colocando aí, não foi fechado ainda, mas com o Cleitinho fora, que é o cenário que está colocado, o Republicanos vai apoiar o Marcelo Aro, assim como o PL do Flávio Bolsonaro, e aí o Aro vai ser o palanque do Flávio aqui em Minas, vão fazer uma dobradinha. Não sabemos ainda se os votos do Cleitinho, que são a maioria dos votos aqui no estado, vão migrar naturalmente para essa aliança, né? Vai depender muito de como o Cleitinho vai se comportar agora, se ele vai aceitar ficar de fora, se ele vai se manter afastado, se ele vai apoiar ou se ele vai atrapalhar. Se ele atrapalhar, Rafa, aí bagunça para essa aliança da direita. Você já tinha visto uma confusão parecida em Minas como essa que está acontecendo agora? Isso é novidade aqui, viu, Rafa? Está surpreendendo até o próprio partido e os aliados do Cleitinho. Esse evento de hoje foi muito inesperado, né? A gente já tinha noticiado que tinha acabado, Cleitinho apareceu chorando, falando que não ia ser candidato, pediu perdão. Aí até observamos hoje pela manhã que ele estava sendo muito criticado nas redes dele, né? A gente foi lá nos comentários e as pessoas estavam falando que ele se vendeu para o sistema, que ele é uma decepção. A gente sabe que isso dói bastante no Cleitinho e logo depois veio a reviravolta, apareceu na convenção do Republicanos aí em Brasília, pediu o microfone e fez esse apelo que a gente está vendo, que a gente viu, e o Marcos Pereira estava atrás dele, fez uma cara de decepção, já pegou o microfone logo depois e falou que o Cleitinho teve a oportunidade, essa oportunidade passou, o partido não pode viver nessas idas e vindas, já fechou a porta completamente para
para uma nova reviravolta. Então, é uma novela que até os companheiros de partido estão surpresos, surpreendidos e reagindo já com nenhuma paciência. Mas Cleitinho não desiste, Rafa. Se a gente for falar aí com os aliados dele, for nas redes dele, ele está ainda defendendo essa candidatura dele. Agora há pouco postou um vídeo do Ratinho, o apresentador, apoiando a candidatura dele. Então, o Cleitinho ele se recusa a fechar essa novela. Ô, Rafa, eu já